Entendi. Você quer insights de inovação para o seu negócio. Vamos lá. Drops de inovação no plano de voo. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e comando este voo. Este conteúdo faz parte da série Drops de Inovação do Plano de Voo. Aqui, a gente traz insights do South Summit Brasil, um evento global de inovação e empreendedorismo que teve sua 4ª edição em Porto Alegre em 2025. Neste episódio, vamos falar sobre a importância de um planejamento para que as startups possam escalar e alcançar novos mercados. E é lógico, como o Sebrae RS pode apoiar nessa expansão. Para falar sobre o assunto, eu recebo a Natália Bertucci, especialista em inovação e startups do Sebrae RS. Bem-vinda, Natália. Obrigada pelo convite também. Legal. Bom, Natália, eu já quero começar aproveitando não só a tua experiência, mas tudo que foi possível ver nesse South Summit, né? Quais foram as principais tendências que tu identificaste, quais são os principais conceitos que estão em alta, os setores em que as startups têm se destacado? Certo. Bom, durante o South Summit, neste ano, a gente conseguiu ver as tendências globais que estão claramente refletidas no mercado. Então, a gente ouviu falar muito sobre inteligência artificial aplicada a negócios, sobre como tecnologias para mudanças climáticas podem nos ajudar, né, a ver aí um futuro melhor para todos. Setores que mais se destacaram aí, eu diria que foram os de Health Techs e Agritechs, foram 2 setores que tiveram vários conteúdos durante o evento. Então, eu sempre faço uma analogia assim, de grandes eventos com os desfiles de moda, que os desfiles de moda ele nos traz tendências. Então, você vê ali durante um desfile de moda as cores que vão estar em uso principalmente, a modelagem que vai estar em uso. E num evento de tecnologia, de inovação, a gente consegue ver um pouco isso na prática também. Então, a gente vê os principais temas que serão tendências e aí depois cabe aos negócios pegar essas tendências e conseguir refletir e colocar isso em prática nos seus negócios no dia a dia. Eu, particularmente, Natália, vejo um desfile e não entendo nada. Então, eu sei que aquilo, de alguma maneira, vai se traduzir em coisas, em objetos, em vestuário para o dia a dia. Cores, tudo mais, né? Tendências mesmo. Bom, no caso das startups, a gente já falou, por exemplo, sobre setores que se destacaram e que têm boas perspectivas para os próximos anos, né? O setor agro, o setor da saúde, setores, inclusive, nos quais o Rio Grande do Sul tem alguma tradição e muito potencial, né? Quem está agora já empreendendo ou para começar a empreender, como pode pensar em definir uma área ou se relacionar com essas áreas de alguma maneira? Sem dúvida, o tema que perpassa todos os segmentos e que é o tema que está em alta no momento é a sustentabilidade. Então, hoje, os investidores eles estão valorizando soluções mais sustentáveis, os modelos de negócio escaláveis a longo prazo e que a gente consiga ver tanto de sustentabilidade, diversidade, essas temáticas aplicadas no dia a dia dos negócios. Então, essa temática ela deixa de ser apenas um tema para ser falado e passa a ser um tema que precisa ser vivido. Então, a gente tem que colocar isso em prática no nosso dia a dia, não só enquanto empreendedores, mas como pessoas, e a gente vê isso refletindo no mercado. Então, sem dúvidas, esse é o tema geral. E aí a gente começa a entrar nos segmentos. Então, quando eu citei Health Techs, Agritechs, a gente vê muita tecnologia, muita inovação nesses segmentos, mas o tempo inteiro a gente vê voltando a recorrência da questão da sustentabilidade. Então, como que as Agritechs conseguem ser mais sustentáveis? Como que as Health Techs conseguem ser mais sustentáveis? E aí, sem dúvidas, isso também acaba virando como é que eu poderia dizer? Dando uma ênfase para os negócios de impacto, que são aqueles negócios que geram impacto na sociedade sem deixar de olhar para si mesmo e gerar lucro. Então, de fato, é um negócio que impacta a sociedade. Então, sem dúvidas, também seria o terceiro segmento assim, que eu citaria, que tem se destacado cada vez mais. Não só no South Summit, como a gente tem visto isso como uma tendência de mercado mesmo. Legal. E essa sustentabilidade, a gente está falando muito, claro, do meio ambiente mesmo, e o Rio Grande do Sul e o próprio South Summit foi um símbolo, né, dessa resiliência, isso foi muito falado, e vem sendo ainda, está muito presente ainda para todos os gaúchos, os brasileiros, essa questão, em função das enchentes e tudo mais.
Mas a gente fala da sustentabilidade também no sentido mais amplo, o conceito de ESG, que está sempre muito presente também, né? Como que as empresas podem se preparar, as startups pensando nisso, tanto para ajudar as empresas que precisam desenvolver esse aspecto, acho que as startups podem ter um papel, né, legal nessa parte, como elas mesmas olharem para dentro, né, nesse sentido. Certo. Quando a gente pensa em ESG, como você mesmo colocou, a gente está olhando para os 3 pilares, né, principais ali. Então, a gente tem uma série de pontos que a gente consegue olhar para se tornar mais sustentável. Desde diversidade no time, por exemplo, a questão de ações sustentáveis relacionadas, por exemplo, à matéria-prima que se utiliza, a inovação que você coloca ali para melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores, melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo e tudo mais. E sem dúvidas, você citou aí a questão do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha para o que a gente passou em 2024, relacionado às enchentes, aos problemas aí das cheias e tudo mais, e olha como estamos hoje, tudo que evoluímos nesse tempo, toda a resiliência e o quanto ainda assim o Rio Grande do Sul continua sendo destaque no cenário nacional, e aí eu falo destaque tanto no sentido relacionado às enchentes especificamente, como essa questão da resiliência, da reconstrução e etc., como olhando para a própria temática do evento, né, o Sebrae Rio Grande do Sul sendo destaque em inovação. E aí a gente vê o papel fundamental que as startups exerceram nesse processo. E aí, retomando para a sua pergunta, essa conexão que existe entre as startups com tudo que é novo. Então, quando tu me pergunta assim, como que as startups contribuem para ESG, na verdade, como que as startups contribuem para qualquer tipo de inovação. Tudo que surge de novo, as startups estão, de alguma forma, ligadas a isso e contribuem para esse processo. Então, a startup, ela consegue ter uma velocidade de resposta e de trazer novas soluções que normalmente as empresas que a gente costuma dizer tradicionais não costumam ter. Então, eu diria que a startup ela não só contribui para o tema de ESG, ela contribui, na verdade, para tudo que é novo, para tudo que é diferente, a startup vem de encontro e ajuda a gente a implementar e tornar isso realidade. Ela vem com outro chip já, né? Ela vem com uma outra visão mais ágil, muitas vezes, né? Enfim. Bom, e aí falando para as startups, né, que acompanharam o Salt Summit, que estão agora colhendo esses insights a partir do plano de voo, apareceu aí na tua fala em algum momento a questão de ser escalável, né? E aí a gente fala sobre, enfim, crescer, expandir a atuação e até para quem está nos ouvindo, antes um pouquinho da gente começar a gravação, eu comentei com a Natália que a gente queria falar sobre isso, ela disse, bom, uma startup já nasce pensando em expandir, pensando em crescer, com metas para serem alcançadas. E se a gente até for parar para pensar, qualquer negócio tem que ter essa orientação. Mas no caso da startup, a gente está falando realmente de ganhar mercado, né? Passar da ideia para um produto ou um serviço e dali ganhar realmente escala. O que é importante ter, assim, né? Quais são os requisitos para se pensar em realmente escalar de uma forma mais exponencial mesmo, para usar um termo também do digital? Certo. Bom, primeira coisa é ter o produto validado. A gente fala que a primeira etapa da startup, ela tem ali a ideia, ela começa a validar o seu modelo de negócio, a gente costuma dizer. Ela tem que ter um modelo validado. Essa é a pergunta que qualquer investidor vai fazer pela primeira vez para uma startup iniciante. Entender se ela sabe como que ela vai ganhar dinheiro e como que ela vai transformar isso de fato num negócio. Então, às vezes as pessoas têm ideias que são muito boas, mas transformar essa ideia num negócio é o grande desafio. Então, entender se você tem clientes que pagariam por aquilo. Eu tenho ideias, por exemplo, que são sensacionais, mas o custo de implementação disso é muito caro. Então, ou então que meu mercado é muito pequeno. Eu conseguiria fazer, mas eu só consigo fazer para pais de cachorros que tenham a perna direita amputada. Por exemplo, eu estou restringindo cada vez mais o meu mercado e, às vezes, o custo disso é muito alto. Então, todos esses aspectos eles têm que ser considerados. Então, sem dúvidas, a validação é a primeira etapa. Uma vez validada, como você colocou, o tempo inteiro a startup tem que estar expandindo. Sim. E aí eu falo que são
tipos de expansões diferentes de acordo com o nível e o momento de maturidade que essa startup está. Então, uma startup que está iniciando, muitas vezes ela está focada numa expansão ali, numa captação de recursos para fazer uma expansão de mercado local, por exemplo. Não, eu quero fazer campanha de marketing, eu quero atrair novos clientes e tudo mais. Às vezes eu tenho uma startup mais madura, que ela já tem ali a sua base de clientes consolidadas, bem definida, e está começando a olhar para o mercado internacional. Então, entendendo outro mercado, outros contextos. Tem startups que têm já uma grande abrangência, têm uma atuação bem definida, têm uma carteira de clientes bem composta, mas vê uma oportunidade de atuação num segmento diferente, por exemplo. Não, eu atuo isso aqui só com agronegócio, mas fazendo um pequeno ajuste eu consigo começar a atuar no segmento de saúde. Então, às vezes, ampliar o segmento de atuação. Então, o tempo inteiro ela tem que estar expandindo, o tempo inteiro a startup deve olhar para o mercado, buscando qual oportunidade que ela tem de expansão. Então, eu brinco, por isso que eu falei, você falou a questão do DNA, a expansão, expandir mercado está no DNA da startup. A questão é a forma como ela vai expandir e para onde ela vai expandir. Esse que eu diria que é o grande segredo. E aí não tem receita de bolo, né? Cada uma tem um timing diferente, tem uma forma diferente para isso acontecer. Sim, e em linhas gerais, que aspectos devem ser considerados, né? Porque a gente fala, por exemplo, e no próprio South Summit tivemos cases, assim, já escalando para outros países, inclusive, né? Como se planejar para isso, né? Além de analisar e vislumbrar a oportunidade e pensar num produto que atenda a uma demanda que de fato exista, como se planejar para dar esse salto? Certo. Bom, primeiro ponto, sem dúvidas, é conhecer o próprio negócio e trabalhar com números reais. Uma das grandes dores que eu diria que a gente vê no mundo de startups é que as startups, muitas vezes, elas trabalham com cenários incertos. Elas têm ali uma previsão, por exemplo, de receita, uma previsão de faturamento, uma previsão de investimento e tudo mais. E entendo que isso é necessário, mas muitas vezes os números colocados ali são números que quando a gente vai para a prática não são tão reais assim. Então você tem ali uma previsão orçamentária, uma previsão de faturamento e que muitas vezes não refletem o que de fato acontece. E a gente entende que isso é um desafio. A startup ela trabalha num cenário de incerteza. Ela não tem o histórico passado para o agronegócio. Você tem um histórico ali já de mercado de anos e anos, que você sabe os meses que você tem alta, que você tem uma maior produtividade, que o mercado paga mais pelo teu produto e tudo mais. A startup não tem isso, então a gente entende que é um desafio sim fazer essas previsões, mas o que a gente vê na maioria dos casos é que as previsões orçamentárias, financeiras, elas não são realistas. Então, conhecer os números, conhecer o seu mercado, sem dúvidas é o ponto número 1 para poder entender o momento certo de fazer a sua expansão. E essa dificuldade, ela tá na estimativa? Tá num excesso de otimismo, digamos? Geralmente, sim. O empreendedor, eu costumo dizer assim que lidar com o empreendedor é lidar com o sonho da pessoa. E quando a gente sonha, a gente geralmente sonha alto. Isso é inerente nosso do ser humano. E não é um problema, tá tudo certo. Não, exato. Mas aí, muitas vezes, a gente acaba sonhando alto no nosso negócio. E a gente, quando a startup vai fazer uma previsão, ela tende a inflar um pouco os números. E isso não de forma consciente. Eles tendem a inflar porque acredita muito naquilo que está fazendo, acredita no próprio negócio, acha que o negócio dele é único, muitas vezes não prevê que pode ser que surjam concorrentes ou surjam outros modelos de negócio que não existam hoje, assim como o dele próprio, e que pode mudar toda a regra do jogo. Então, o cenário é muito incerto e esse é o grande desafio que a gente tem hoje no universo de startups, porque a gente está falando de cenário imprevisível. Então, fazer esses números e tornar esses números de fato previsíveis é a grande dificuldade que toda startup tem. Agora, tem um segmento, tem um setor que o Sebrae conhece bem, sabe números, sabe tudo sobre, que são os pequenos negócios. Como que as startups podem se relacionar com esse universo dos pequenos negócios? Qual é o tamanho dessa oportunidade? Vamos lá, quando a gente pensa em pequenos negócios hoje no país, a gente está falando de 99% das empresas. Então, não olhar para os pequenos negócios, ao meu ver, já é começar errado. A startup ela tem que olhar para os pequenos negócios e saber que os pequenos negócios, eles são um baita mercado e um baita potencial ali de cliente para as startups. Claro que quando a gente está falando de pequenos negócios, a gente tem um olhar diferente. A gente tem que olhar ali para uma personalização, um atendimento mais individual,
é uma questão de relacionamento. Você tem todo um foco diferente ali quando se trata de pequenos negócios, mas o impacto que isso gera em números é absurdo, porque, como eu disse, hoje a gente tem milhares e milhares de empresas que são pequenos negócios no nosso país. Então, muitas vezes, as startups elas só olham para o grande negócio, para a grande empresa. De fato, a grande empresa ela demora mais para conseguir fechar, e quando fecha, costuma ser um valor mais alto, mas os pequenos negócios, você consegue ganhar no volume, porque você tem muitos pequenos negócios no país, e é uma dor, porque os pequenos negócios muitas vezes não sabem como inovar, eles não sabem como implementar a inovação no seu dia a dia, então é uma oportunidade também da gente conseguir trazer inovação para os pequenos negócios. Perfeito. Bom, e para chegar nisso tudo, para alcançar tanto as grandes quanto os pequenos, tem uma questão que eu acho que é importante, quero ouvir o teu depoimento sobre isso, que é a questão do relacionamento, né? Como construir esse relacionamento. A gente sabe que para as próprias startups, na natureza, né, da atuação delas, tem mentorias e muitas vezes tem esses contatos que são mais importantes muitas vezes até mesmo do que os aportes, né? Qual é o peso do relacionamento e como construir, para quem está nos ouvindo e ainda não tem uma aceleração, não tem um programa, né? Mas enfim, está trabalhando no desenvolvimento da sua startup. Como construir esse relacionamento? Relacionamento hoje em dia é tudo, né? Na nossa vida. Eu digo que, fazendo uma analogia até com o nome do podcast, empreender ele é como pilotar um avião. Então, a gente tem a decolagem ela é mais emocionante, mas a jornada depende ali de vários ajustes finos, de resiliência, de leitura, de condições de tempo e tudo mais, para a gente conseguir manter ali nossa aeronave no ar. O South Summit, ele foi a nossa pista de decolagem, digamos assim. Então, muitas vezes é onde as conexões começam a surgir. É onde você contata a primeira vez um empreendedor, um potencial cliente, um potencial parceiro, um potencial mentor, investidor e tudo mais. Manter esse avião, né, ali em voo, que é o grande desafio. Então, muitas vezes num evento, uma conexão de 5 minutos, ela pode valer 5 anos de crescimento para sua empresa, se você souber os próximos passos para lidar com essa conexão. Então, fazer um follow-up disso, tirar benefícios para você e entregar benefícios para outra parte, porque relacionamento é isso, relacionamento é troca. Então, ter benefícios e entregar benefícios é o grande segredo. Às vezes, você pode fazer uma conexão ali que naquele momento não seja ideal para você, mas se você mantém essa conexão, e aí eu falo tudo, é uma troca de telefone, é uma troca de e-mail, é uma conexão no LinkedIn, no Instagram, na rede social. Você ter essa conexão ali e deixar aquilo ativado para você poder, na hora certa, seja para você, seja para o outro lado, vocês realmente se conectarem, tirar o melhor proveito, é o grande segredo. Então, assim, tornar essa conexão, tornar esses momentos valiosos para gerar conexões e contratos futuros. Pode até não ter um benefício imediato, mas prejudicial nunca vai ser, né? De jeito nenhum, é o que eu coloquei. O South Summit ele é só a turbina ligando ali para ir. A constância nesse relacionamento é o que vai sustentar o voo. É verdade. Bom, como tu vê assim, a questão das oportunidades, a gente fala em startups indo para fora do país, e a gente tem bons exemplos disso. E acho que o digital e a globalização permitem muito, né, se pensar nesse sentido, até porque uma solução que é inovadora aqui pode ser inovadora em qualquer lugar, mas a gente tem também um estado, uma região, um país imensos, né? Como são hoje as oportunidades para startups, ou que daqui a pouco até nunca pensaram em expandir para fora do estado, porque, enfim, né, eu pensei numa solução que é um pouco regional, mas pode expandir pelo menos para o Brasil, né? Oportunidade de expansão a gente tem o tempo todo. O nosso país, ele é absurdamente grande. Então, como você colocou, às vezes eu estou olhando aqui para minha região, vou dar exemplo, a gente tem aqui o bioma do Pampa, às vezes minha solução está aqui, é só do bioma Pampa. Mas quantos outros biomas a gente não tem no país, sabe? Cerrado, Caatinga, Amazônia. A mesma coisa, não, eu tô aqui com uma solução focada numa solução que é muito aqui do gaúcho e tudo mais. Como é que às vezes eu posso refletir? Às vezes com pequenos ajustes você consegue fazer essa expansão para o mercado. A gente tem vários exemplos aí hoje no mercado em relação a isso. Vou dar um grande exemplo, Coca-Cola. A receita da Coca-Cola não é única no mundo todo, ela faz adaptações de acordo com o paladar ali de cada um dos países para qual ela vai, e isso faz parte. O grande segredo é você não ir cego
para um novo mercado. Você tem que conhecer onde você está entrando. E aí, quando eu digo conhecer, é conhecer em todos os sentidos. Tu tem que conhecer a legislação, toda a parte tributária, conhecer o perfil de consumo daquele mercado. Às vezes, algo que dá super certo aqui no Brasil, porque nós temos um perfil de comportamento de consumidor completamente diferente, pode ser que não dê certo no Japão, por exemplo, que é outro perfil, é outro estilo de vida, de comportamento completamente oposto. Então, conhecer o mercado no qual você está entrando é a palavra-chave. Tu tem que saber onde você está indo para atuar. Então, hoje, você fazer essa expansão, ela é super importante, ela é necessária, o mercado hoje, até uma fala antiga, né? Mas fala assim que a gente não tem mais fronteiras no mundo, e eu acredito nisso de fato. Eu acho que hoje a gente não tem mais fronteiras, mas, por outro lado, você tem barreiras. E essas barreiras, elas são vencidas com conhecimento, com preparação. De novo, fazendo a analogia com o voo, é você estar bem preparado para as intempéries aí que você vai enfrentar durante o voo. Então, tu tem que estar bem equipado. Estando bem equipado, você vai conseguir superar. Que legal essa visão, Natália. É interessante isso, né? Das fronteiras, das barreiras, enfim, tem que estar preparado, é isso mesmo. Bom, Natália, são dicas e insights que realmente só quem tem muito conhecimento sobre o assunto pode trazer, então eu agradeço mais uma vez pela tua presença aqui no Plano de Voo. Obrigado por ter trazido tantas percepções interessantes e realmente dicas bem práticas para os empreendedores levarem para a vida e para o mercado e escalar, né? Bom, para encerrar, eu quero que tu me ajude a lembrar o pessoal que está ouvindo como que o Sebrae ajuda essas startups, onde eles podem encontrar esses canais. Vamos lá. O Sebrae Rio Grande do Sul, ele não é apenas um apoio, né? Eu brinco que ele é estratégia, ele é rede, ele é preparo. Então, para as startups que querem voar alto, a gente vai ser um copiloto no plano de voo dessa startup para ajudar elas a desviarem das tempestades e encontrarem aí rotas mais rápidas para o seu crescimento. E para isso a gente tem um portal focado para soluções relacionadas a startups. Então, para quem quiser saber de oportunidades, quiser saber, por exemplo, de cursos, capacitações e etc., é só acessar www.sebraestartups.com.br e também nas redes sociais do Sebrae RS. A gente tem ali tanto no LinkedIn como no nosso Instagram, é tudo /Sebrae RS, @Sebrae RS. É só nos seguir e acompanhar, que a gente sempre posta todas as novidades por lá. Perfeito, para ficar mais fácil ainda, os links estão todos na descrição do episódio. Clica lá, entra em contato com o Sebrae e vai encontrar mais dicas e mais soluções ainda. Natália, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite, contem sempre conosco. Tá ótimo, vai ser sempre bem-vinda. E um obrigado especial para você que ficou com a gente até o final deste voo, edição especial Salt Summit. Esse episódio faz parte de uma série de drops de inovação com muitos insights sobre esse tema. Se você ainda não ouviu os outros, já fica o convite. Eles estão disponíveis no Spotify. Basta pesquisar por Plano de Voo ou no canal do Sebrae RS no YouTube. Nos encontramos em breve e até a próxima.